Porque tem coisas que é só você que vai acreditar. A palavra que Deus deu, a terra prometida que Ele disse que ia te entregar, Ele está olhando a tua fé, a tua obediência, para onde tu vai. Sabe por que muitas pessoas não entram na terra prometida? Porque precisa confirmação de pessoas que não têm a visão que Deus te deu. Mas deixa eu dizer, existe uma graça de Deus. Ele vai estender a mão e nunca vai ser tão longe a ponto de que você não alcance. Te pedir que tu possa trazer entendimento, direção, as palavras de tudo aquilo que tu tem para ministrar essa noite. Que tu ministre aos nossos corações, o Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo. Tu tem liberdade para se mover no nosso meio. Essa igreja é tua, nós somos teus, o nosso coração é teu. Então, lança as sementes para que nós possamos ser transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quinta-feira passada nós falamos isso, falamos que Adão e Eva foram inseridos dentro de um jardim, e o jardim tinha tudo o que eles precisavam. E a palavra do Senhor era que eles iriam expandir o jardim. Olha, expandam o jardim, aumentem, frutifique, multiplique. Mas o homem saiu do lugar de proteção. Vocês estão aqui? Saiu do lugar de proteção, e aí ele decidiu pecar e foi expulso do jardim. Mas isso não quer dizer que Deus os abandonou, muito pelo contrário. Deus pegou na mão, ensinou o caminho, eles teriam que sacrificar quando Deus sacrificou, e os vestiu com pele de animais, e deu direcionamentos de como eles iriam voltar para a presença dele, para estar debaixo da proteção de Deus. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, o local mais seguro que você pode estar é debaixo da proteção de Deus. Não é debaixo da força do seu braço, do que você pode fazer, ou do quão inteligente você é, ou onde você pode chegar. O local mais seguro é o local de humildade, de rendição, de obediência, de estar aos pés do Senhor. E lá é um local seguro para ti. Lá é o local onde nós somos corrigidos, lá é o local onde nós somos moldados, lá é o local onde nós voltamos para a presença dEle, de um local que o nosso pecado nos fez afastar. Agora preste atenção, então se nesse primeiro momento nós falamos sobre ser grato, grato com o que tem na mão, ser grato às vezes no deserto, porque o deserto é um local de dificuldade, de escassez, mas Deus não deixa faltar o maná que cai do céu. O deserto pode ser um local difícil, mas Deus não deixa faltar a água que Ele tira da pedra. Então pode ser o local mais improvável possível. Eu quero te dizer que nós temos um Deus, que é o Deus do impossível, e Ele faz o impossível por ti. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. E depois que nós agradecemos, mesmo no deserto, aquilo que nós temos na mão, sem se preocupar, vamos juntar o maná e guardar para outro dia. Guarda para outro dia não, irmã, porque amanhã tem outra bênção. Todos os dias tem um milagre. O Espírito Santo se move todos os dias. Então, se não tem milagre hoje para você contar, é porque você ainda não entendeu o que o Espírito Santo está fazendo. Eu vou repetir. Se você não tem milagre para contar hoje, é porque talvez você não está entendendo o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Porque todo dia Ele tem algo novo. Eu costumo dizer, Deus não faz a próxima coisa, Deus faz a coisa nova. É o novo. Abra sua Bíblia comigo, ó, já colocaram aqui a série hoje. A série, vamos lá, 1, 2, 3, lê aí. Hoje o tema é propósito. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Quem trouxe suas Bíblias, levantei para me ver. E cadê, pessoal? Vamos? Isto, Jesus. Isto, eu gosto de ver as Bíblias. Glória a Deus, glória a Deus. Josué, capítulo 1. A partir do versículo 3. Josué 1:3, nós vamos ler do 3 até o 8 ou 9.
Nós vamos ler até o 9. Quem achou diz achei. Quem não achou diz misericórdia. Misericórdia, irmão. Cuida, vigia, crente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, acompanhe comigo aí. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Essa é uma grande promessa. Todo lugar que você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente, para o sol será vosso terreno. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Esse versículo é o que eu quero que você preste mais atenção, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, a palavra de Deus. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar, repita comigo, prosperar, o teu caminho, repita comigo, caminho, e então prudentemente te conduzirás. Glória a Deus, glória a Deus. Olha aqui para mim. Todos nós temos sonhos, e eu acho lindo sonhar. Sabe por quê? Porque nós sonhamos, porque nós temos um Deus que é tão bom que nos permite sonhar. Ele não limita os nossos sonhos. Sabe quem limita? Somos nós. Nós limitamos. Glória a Deus. Olha aqui para mim todo mundo. Somos nós que limitamos. Muitas vezes até mesmo desacreditamos dos sonhos que Deus tem para nós. Até o ponto que as coisas vão mudando, vão sendo transformadas e você vai sendo forjado. Repita comigo, forjado. Oh, rapaz, deixa eu falar um negócio aqui. Nós vamos ter o culto de homens aqui da igreja. Eita glória. Tem algum homem aqui que ainda não está no grupo? Glória. Ó, nós vamos ter o culto, eu botei lá uma enquete. E era dia, me ajuda, era dia 18 e 25, era? Era? Então foi escolhido o dia 25, é uma segunda-feira. Então, segunda-feira é o dia dos homens, irmão. Nós já passamos o final de semana todinho, cuidando das esposas, arrumando a casa. Você chegar em casa, você arruma a casa para sua esposa, entendeu? Deixa ela ir para o salão, ajeitar os cabelos, cuide dela, dê o cartão de crédito para ela comprar roupa para vir para o culto domingo. Você deixa à vontade. Aí quando for segunda-feira, você diz assim: esposa, diga meu filho, hoje é o meu dia. Você vai me liberar. E diz: não, aqui não existe esse negócio de liberar marido. Aqui maridando é com a esposa, mas é para a igreja. Rapaz, para Jesus eu libero. Aí você vai receber sua liberação para poder estar com Jesus todas as segundas-feiras. E deixa eu dizer, vai ser poderoso. Nós vamos começar esse encontro com os homens, e o nome do nosso ministério de homens é Forjados em Cristo. Glória a Deus, glória a Deus.
forjados em Cristo, e nós vamos ser forjados, então vai ser tempo de ser forjado, de amadurecer, de crescer, de deixar o menino para trás, o menino que bebe leite, como Paulo fala, e passar a ser homens de Deus. Eita Jesus, vai ser forte esse negócio. E as mulheres não podem vir não, viu? Você vai ficar em casa, cuidando, dormindo, é só os homens. Vai ter dia, rapaz, eu estava pensando aqui até em abrir essas portas aí, botar um carro aqui para dentro, para botar esses homens para trocar os pneus dos carros. Mas não dá para passar um carro ali na porta. Arruma menos uma moto, né, João? Tem esses cabos para trocar esses pneus de moto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Já pensou, irmão, a sua esposa liga para você e diz assim: marido, acabou de furar o pneu do meu carro. Vixe, eu nunca troquei um pneu de um carro. Rapaz, que homem é esse, rapaz? Não tem como não. Irmão, o negócio é sério. E olha aqui para mim. Quando você vê o que Deus fez com aquele povo quando os tirou do Egito, tá? Eles passaram pelo tempo de deserto, onde eles tinham que agradecer por aquilo que eles tinham. Mas Deus não tinha dito que o deserto era algo que eles iriam ficar permanente. O deserto era um local de passagem, era uma travessia, era um local onde eles iriam aprender a ser gratos. Eles tinham que entender que eles são dependentes de Deus, e o que eu acho mais forte, eu já vou começar pelo fim, Jesus. E o que eu acho mais forte é que quando eles chegam no Monte Sinai, eu já preguei sobre isso aqui, é que Deus diz assim: Moisés, diz ao povo que não esqueça como eu os trouxe com asas de águia para mim. Deus não libertou e não tirou o povo do Egito para poder entregá-los à melhor terra, a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Deus os tirou do Egito para trazer para junto dele. O propósito era a intimidade, o propósito era estar com o Senhor, o propósito era estar com Deus. Então deixa eu te dizer, a maior prosperidade que você pode alcançar, o maior propósito que você pode alcançar é de viver junto com o seu Pai, com o Senhor. Esse é o propósito. Agora é interessante porque Deus diz assim: eu tirei esse povo para trazê-los para junto de mim. Mas deixa eu dizer, eu tenho guardado uma terra que mana leite e mel para eles. Eu tenho uma terra que eu prometi aos pais dele, uma terra onde há prosperidade, a fartura, a ponto de que um cacho de uvas é preciso ser levado por 2 homens com uma vara e aqui nos ombros, de tão grande é, de tão próspero que é. E quando nós entendemos esse tempo de gratidão, nós somos credenciados a entrar nesse momento de prosperidade, nessa terra que emana leite e mel, nesse local de bênçãos, de abundância, onde sobra. É o próximo passo. Só que quando Deus fala com Josué, e Josué está entrando nessa terra, Deus fala para ele o seguinte: tem bom ânimo, não desiste, terão os desafios. Você precisa entender que o mais importante, eu não vou nem te dizer os desafios, o mais importante é você caminhar debaixo da minha palavra. O mais importante é tu guardar a tua palavra no teu coração, a minha palavra no teu coração, O mais importante é você não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. É você estar exatamente no centro da minha vontade. E pastor, o que é isso? Eu vou te dizer. Às vezes, você começa a crescer. Hoje eu fiz uma reunião com um rapaz, acabou de casar, começou um pequeno negócio, prestando serviço, fazendo pequenos concertos. E aí eu disse: cara, tu tem algum contrato? E ele disse: não, eu trabalho para alguns hospitais. Ele falou o nome dos hospitais, mas nenhum é com contrato. Aí eu pensei logo assim: vixe, não tem garantia nenhuma. Mas ele disse: mas está tudo bem,
Sempre que eles me ligam, eles pedem, eu vou lá, faço o serviço, e eu tenho feito, tenho organizado. Eu disse, cara, como é mais ou menos a rotina desse serviço? Ele falou assim, tem meses que a gente trabalha pouco, mas no geral, tirando novembro e dezembro, a gente todos os dias tem 4, 5, 6 demandas diferentes para fazer. Eita, então isso é bom. Tu tem quantas pessoas que trabalham para ti? 15 pessoas. Eita, então o negócio é bom. E aí eu olhei para ele e comecei a ver um pouco a memória, aquilo que eu vivi. Quando eu comecei recebendo, hoje eu vim quase disfarçado de advogado, vocês viram, né? Eu vim quase disfarçado, mas eu deixei a gravata e o terno em casa. E eu pensei, rapaz, eu vou vestir uma camisa, vou ir. Eu disse, rapaz, se eu me arrumo para ir trabalhar, eu não vou arrumado para a casa de Jesus. Eu lembro quando eu comecei, e eu celebrei aquilo que eu tinha, o primeiro salário que eu recebi como estagiário, depois de aguentar tantas coisas. Se você não assistiu, assiste lá de novo, quinta-feira. E eu comprei aquele sanduíche, e aquilo era uma porta de entrada de gratidão para a terra prometida que Deus tinha para mim. E à medida que as coisas foram acontecendo, eu fui celebrando os pequenos começos. Repita comigo, eu vou celebrar os pequenos começos. Sabe por quê? Porque o pequeno começo é a partir da ideia que você tem. Pastor, não entendi. O pequeno começo pode ser o primeiro trabalho, mas depois o pequeno começo pode ser a primeira empresa. Mas depois o pequeno começo pode ser o primeiro negócio que você fechou. O pequeno começo pode ser os primeiros contratos, os primeiros pacientes, os primeiros clientes, o primeiro concurso público. Não, eu passei no concurso público, hoje eu sou professor. Não, agora eu passei no concurso público, agora eu sou auditor da Receita Federal. Ou eu passei no concurso público, agora eu vou ser magistrado ou tabelião, não sei. Mas celebra os pequenos começos, porque Deus não vai te dar tudo de uma vez. Ele está mais interessado no processo, em te preparar para que você entenda o que Ele vai te dar, do que Ele te dar tudo que tu pediu, o teu sonho, porque Ele pode te perder. Vocês estão aqui? E aquele menino que a princípio sentou ali para conversar comigo, e eu meio ali na minha, não vou dizer que era incredulidade, mas eu olhando assim, vixe, aqui não vai sair contrato nenhum, não vai dar nada, mas eu vou ajudar ele, e passando as orientações, aí no final veio aquela lembrança de como eu comecei, dos primeiros contratos, do tempo que eu passei como estagiário, até que chegou o dia que eu decidi sair do escritório que eu trabalhava. Olha para mim aqui, isso é muito forte. E aí quando eu decidi sair, eu cheguei em casa, eu disse à minha esposa assim, olha, eu decidi sair do escritório. Eu disse, meu Deus, tu é doido? Nós temos um menino, acho que já tinha a Rainara, já tinha 2 meninos, irmão. Eu disse, rapaz, eu não sei para onde eu vou, não sei como é que eu ainda estava no último semestre, ia me formar, eu não sei para onde eu vou, como é que vai ser, e eu vou sair do meu trabalho sem ter perspectiva nenhuma, e com 2 meninos e uma mulher em casa. Eita Jesus, esse é doido, né? Eu sou doido mesmo. Pastor, e aí? Aí a Charliane não concordou, mas mesmo assim eu saí. Tem misericórdia de mim, Jesus. Porque tem coisas que é só você que vai acreditar. A palavra que Deus deu, a terra prometida que Ele disse que ia te entregar, Ele está olhando a tua fé, a tua obediência, para onde tu vai. Sabe por que muitas pessoas não entram na terra prometida? Porque precisa confirmação de pessoas que não têm a visão que Deus te deu. Eu preciso, antes de dar o passo e seguir e viver aquilo que Deus tem para mim, mas eu preciso confirmação daquele que está no negócio, o meu amigo, o meu irmão, aquele que eu tenho um apreço, querido, pessoas que não receberam a palavra, porque quem recebeu a palavra foi você. Tens bom ânimo, confia em mim, olha para mim,
Não esquece da promessa, da palavra que eu dei. Não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, porque existe essa terra que eu hei de dar a ti, que eu prometi aos teus pais. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu hei de te dar. E às vezes os nossos sonhos são ofuscados porque nós não recebemos as confirmações das pessoas que estão próximas de nós. Porque na verdade o sonho que Deus te deu, você não acreditou e a palavra dele não foi o suficiente. Meu Deus. E eu saí, e aí eu disse, eu vou montar um escritório. Rapaz, como é que tu vai montar um escritório sem tu ser formado ainda? Eu disse, eu vou contratar alguém que é formado para trabalhar para mim. E aí, pastor, deu certo. A princípio eu fiz uma reunião, peguei uns cabos que davam uns trabalhos medonhos. Meu Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Mas um começou a trabalhar comigo e já faz 18 anos, desde quando eu comecei, ele está lá. Trabalhando comigo, que participou do início, que acreditou. E o escritório, as coisas foram crescendo, olha aqui para mim. E eu errei. Pastor, você errou, eu errei. Eu lembro quando Deus me curou de um câncer raro. Vocês sabem do meu testemunho, os visitantes não conhecem ainda, né? Quando para os médicos o negócio já não tinha mais, eu vou colocar aqui, já era crítico. E quando Deus me curou e Ele me mostrou aquilo que Ele tinha para a minha vida. Vocês estão aqui? Ele me mostrou aquilo que Ele tinha para a minha vida. Ele me mostrou exatamente esse tempo quando eu errei. Eu comecei a viver os sonhos que eu tinha. Eu olhei para minha esposa e eu disse assim, vamos fazer a nossa casa dos sonhos. E nós construímos a casa dos sonhos. Eu cheguei para os meus filhos e disse, agora vocês podem ter roupas boas, nós podemos viajar. E eu comecei a usufruir, só que tinha algo em mim que eu tinha um apreço, Senhor. O Senhor está liberando eu para falar, eu vou falar, quem prega é Ele. Eu tinha um apreço muito grande por carro. Eu toda a vida gostei de carro. E aí eu comecei a dizer, eu estou ganhando dinheiro, eu vou me presentear com carro. Aí me presenteei a esposa, na verdade o carro era dela, mas eu é que gostava de andar nele. E aí me presenteei com outro. Vocês estão aqui? Presta atenção para ninguém perder nada, porque o que eu vou dizer aqui é muito forte. Me presenteei com outro e tinha um carro para andar só no final de semana, eu e a Charliene, aberta, vento nos cabelos. Aí Deus disse para mim o seguinte, o teu orgulho me afastou de ti. O teu orgulho, quando tu andava e todo mundo olhava para ti por aquilo que tu conquistou, porque tu tinha os teus sonhos, mas o teu orgulho me afastou. Irmãos, deixa eu dizer, começou a dar tudo errado. Tudo certo, dinheiro sobrando, dinheiro para receber. Chegava na concessionária, qual é o melhor é esse? E aí como é? Não, é seu, leva agora, faça só o cheque aí. E teve um dia que faltou, que o banco acabou, que entrou no cheque especial, que entrou os empréstimos, que entrou as prestações e não tinha mais o dinheiro para pagar. E aí você pergunta, pastor, como pode isso? Não tem explicação, é inexplicável. É inexplicável. Você tinha toda uma programação, tudo certo para acontecer, mas deu tudo errado. Deu errado, deu errado, deu errado. Sabe por quê? Por conta disso aqui, ó. O meu propósito já não era mais estar com o Senhor. O meu propósito era satisfazer o meu orgulho, a minha vaidade. E esse é um dos maiores desafios
daqueles que crescem no Senhor e começam a ser prósperos. É você começar a ganhar, a receber e esquecer daquele que te deu. Esquecer daquele que te confiou aquilo que hoje está nas tuas mãos. E aí, nós oramos tanto para sair desse local de escassez, para chegar nesse local de usufruir a terra prometida, mas assim como aquele povo esqueceu da palavra do Senhor, aquele povo que saiu do Egito, que entrou naquela terra prometida, mais na frente eles esqueceram da palavra do Senhor. Eles esqueceram daquele que tinha os tirado do Egito e tinham levado para esse local de prosperidade da terra que emana leite e mel. Eles tinham esquecido que o propósito nunca foi levá-los a Canaã, a terra prometida. O propósito tinha sido trazê-los para junto dele, de Deus. E aí, irmão, deixa eu te dizer, eu vendi os carros tudinho para pagar a conta e não deu. E depois que eu vendi tudinho, eu olhei para a Charlinha e eu disse, agora como é que vai levar os meninos para a escola? Não tem nenhum carro mais. E aí o meu vizinho chega, ei, doutor, vamos viajar para os Estados Unidos. A minha esposa começa a chorar, a gente não tem para pagar nem as contas. Deus sempre vai estender a mão para te levantar. Nós erramos, mas Ele sempre tem um escape. Ele sempre tem um escape. O que foi que aconteceu? Não tem problema não, eu tenho um carro, está aqui o carro para vocês usar o tempo que vocês precisar para deixar os meninos na escola. E eu voltei, sabe para onde, irmão? Para o local que eu nunca tinha que ter saído. Voltei para o meu local de humildade, para o local de dependência, para o local junto ao Senhor. E eu digo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei mais o que fazer. Eu tive um staff nessa época, bem parecido. E Deus olha para mim e diz assim, não, ainda não é o fim, tu só apenas errou. Mas deixa eu te dizer, agora eu tirei de ti aquilo que me afastava de ti, tirei o orgulho. Agora tu está entendendo que aquilo que tu tem nas mãos não é teu, eu que te confiei, tu é mordomo. Tu é mordomo. Vocês estão aqui? Aleluia. Aleluia. Sabe o que foi que eu vi aqui na hora do louvor? Eu vi como se na estrada da vida, aqui eu via muitos caminhando, e eu via como se um vento tivesse vindo e tivesse levado muita coisa. Mas eu via como se as pessoas não tivessem desistido e tivessem continuado caminhando, e eu via uma proteção de Deus sobre quem caminhava. Porque não é tempo de desistir da dificuldade que você pode estar vivendo ou não. É tempo de caminhar e entender que nós erramos sim. É possível que nós erremos, mas deixa eu dizer, existe uma graça de Deus. Ele vai estender a mão e nunca vai ser tão longe a ponto de que você não alcance. E quando Deus me mostrou, depois que eu curei, Ele disse, nesse tempo, tu se afastou de mim pelo teu orgulho, mas tu aprendeu e não errou mais. Porque quando nós somos sábios, e eu digo muito, o sábio é aquele que está sempre disposto a aprender. Todas as vezes que você conversa com alguém que sabe de tudo, irmão, tenha certeza, ele é tolo. A igreja é o único lugar onde o PhD, o que tem doutorado internacional, senta para ouvir o analfabeto e aprende. É aqui. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Deus não olha para o que você tem, Deus não olha para os teus dons, Deus olha para o teu coração. Ele olha para aquilo que está em você, a sua essência. Meu Deus, me ajuda, Jesus.
Perdoa se eu estiver falando algo. É porque todas as vezes que eu lembro, irmão, eu tenho vontade de chorar. Todas as vezes que eu lembro da misericórdia de Deus, que Ele pôde me ensinar, e foi preciso que eu aprendesse que eu não sou dono. Triste é daquele, irmão, deixa eu dizer, aprende aí. Não espera passar pelo que eu passei, não. Se tu saiu do local de escassez e tu chegou num lugar de prosperidade na terra prometida, não esquece do propósito que Deus te levou para lá, para que tu não precise voltar para o local de escassez para aprender de novo. Permanece no local de gratidão e a tua oração vai ser o seguinte: Senhor, hoje onde eu estou, hoje aquilo que tu me confiou, hoje aquilo que eu tenho nas mãos é para ti, o que tu queres que eu faça? Espera aí, eu quero que tu seja uma pessoa que serve as pessoas, que ajuda, que estende a mão àqueles que precisam. Ei, doutor, não tem nenhum carro para levar os meninos? Está aqui um carro, vai lá, pode usar. Tem alguém que pode estar esperando a tua mão estendida, mas você está confiando mais no dinheiro que você tem na conta do que Deus pode fazer para ti. Ajuda alguém. Tem alguém que hoje, se você dizer, Senhor, eis-me aqui, me diz o que hoje, qual é a pessoa que eu posso ir lá e ajudar? Envia a mim. Você vai entender que o lugar onde Deus te levou é um lugar de propósito, é um lugar de estar na presença dEle. E aquilo que Ele te confiou, esquece disso. Não, eu devolvo os 10% do dízimo, os 90% é meu, eu faço o que eu quiser. Vai fazer o que tu quer para tu ver. Vai. Eu digo muito, sabe o que? Eu digo esse testemunho. Rapaz recebeu a rescisão. Eita, botou o dinheiro no bolso. É bênção. E aí ele foi, devolveu o que é de Jesus. Não tem negócio de dar nada a Deus. Ninguém dá nada a Deus. Na conta de Deus nós só estamos devendo. Nós só estamos devendo. Se tiver alguém com crédito, irmão, tenha cuidado. Presta atenção. E aí você devolveu, pegou 90%, aí você sai, eita, eu vou comprar essa televisão de 84 polegadas para me assistir o jogo da Copa do Mundo. Esse ano vai ser Copa do Mundo, Brasil, Neymar vai ou não vai, não vai, não vai. Eu não assisto televisão tem muitos anos, viu, irmão? Mas tem esse negócio aí de Copa do Mundo esse ano, né? Eu digo que os meninos lá de casa chegam assim, pai, quero um álbum, quero figurinha, quero álbum. Que figurinhas tão grandes essa que não tem fim? Que eu perguntei, eu cheguei e disse, meu filho, quantas figurinhas tem esse álbum? 900, misericórdia. Que loucura é essa, irmão? Vou comprar TV grande, imensa. Eita, assistir o jogo da Copa. Aí o cabo está passando, entrando na loja, olha a Ticiala, entrando lá, olha a TV. Aí quando você olha para a TV, eita, a TV vai custar a minha rescisão todinha, mas eu vou comprar. Aí tu olha para o lado, tem uma poltrona. Aí Deus diz assim, compra a poltrona. Não, Deus, eu quero comprar a televisão. A televisão é melhor, jogo, Copa, Brasil, Neymar, bandeira. Aí Deus diz assim, não, compra a poltrona. Se você entender o propósito, sabe por quê? Porque Deus vai mandar tu fazer algo que tu não vai entender. Se tudo que Deus mandar tu fazer, tu entender, é tu, não é Deus não. Porque Deus vai fazer algo que você não vai conseguir entender nem explicar. Ei, pega um menino lá do Parque São José e faz advogado. Ei, pega um menino lá do Bom Jardim, que estuda em escola pública lá do sertão, e faz médico lá em Harvard. É assim que Deus faz. Aí o cidadão parou, entendeu que era para comprar. Não gostou, mas eu vou comprar essa poltrona. Aí ele leva a poltrona para casa, bota lá no quarto dele. Aí ele vai de noite questionar com Jesus. Vocês estão aqui? Porque Jesus, eu queria a TV e é jogo.
Aí ele diz: não, é porque aqui na poltrona eu vou sentar contigo. Senta aqui na poltrona. Aí quando vai todo mundo dormir, ele senta na poltrona e Jesus chega e a glória desce e você começa a chorar e você começa a sentir a paz que excede o entendimento e você começa a preencher aquilo que só Ele pode preencher. Aí passa a Copa do Mundo, o Brasil perde nas oitavas do final, peia muito, 7-1, não sei o quê. Aí eu acho que Jesus olha lá de cima e diz assim: ó, a televisão ia te fazer era raiva. Perdeu, tu ficou com raiva, agora o que é que tu vai fazer com ela, olhando para ela o ano todinho aí? Por que eu comprei essa televisão? Agora, olha para a poltrona. Aí você sabe que ali tem um cantinho que você pode sentar e conversar com Jesus. Esse é o propósito. Deus te levantou e te colocou no lugar que tu estás hoje por um propósito. Não importa, e aqui não é sobre dinheiro, se você é um assalariado, se você é um concursado, se você é um advogado, um médico, um engenheiro, um promotor, um sei lá o que, irmão. É sobre você entender que Deus te levantou para você estar nesse lugar por conta de um propósito que Ele tem na tua vida. Oh Jesus, oh Jesus lindo. Pega no braço do teu irmão, na mão dele, e diz assim: Deus tem um propósito para ti. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero encerrar aqui para a gente orar. Às vezes nós não celebramos aquilo que nós vivemos. Eu disse, tem gente que vai prosperar e ganhar muito dinheiro vendendo espetinho. Tem gente que vai prosperar e ganhar muito dinheiro sendo médico. Mas se você for pegar o cara do espetinho e ele tentar ser médico, ele vai se frustrar. Porque o local e a prosperidade que Deus tinha para ele não era aquela. Vai ter gente que Deus vai prosperar sendo missionário, viajando pelo mundo, porque Deus tem um propósito para ele. Eu quero te dizer que a sua profissão, aquilo que Deus te chamou para fazer, é o suficiente do que você precisa para você ser próspero. E aí você vai dizer: mas pastor, às vezes como que eu sou assalariado, como é que eu vou ser próspero? Irmão, eu conheço muitos que ganham algumas dezenas de milhares de reais e não tem dinheiro para pagar nem a prestação do carro. E eu conheço aposentados que todas as vezes, eu vou dizer, Jesus, ela pode estar assistindo nós, a minha sogra é uma benção. Minha sogra é uma mulher de Deus. Da última vez que eu fui para lá, eu fiz um vídeo, ela estava com um coquezão aqui, ela é assembleana, né? Aí com um coque aqui, aí eu tirei uma foto, eu disse: eita, na casa da mulher do coque. Aí postei, né? Aí ela disse: meu filho, o que é isso? Eu disse: é a verdade, irmã. Aqui se vier com pecado, revela na hora. E não tem uma vez que eu cheguei lá, irmão, ela é aposentada lá no sertão do Quixadá, que todas as vezes que eu chego na casa dela não tenha uma geladeira nova, um fogão novo, uma mesa nova, uma estante nova. E você vai parar e perguntar: como é que pode isso, irmã? Que mágica é essa? E aí ela disse: não, deu certo, essa daqui eu peguei, tinha um irmão que queria, eu vendi, parcelei, eu peguei a diferença e troquei, tem uma nova. E dá certo, e dá certo. Eu quero te dizer que quando você primeiro aprendeu repita comigo, celebrar. De novo, celebrar. Pronto, você celebra aquilo que você já tem na mão, porque é o suficiente para que Deus multiplique. Só tem 2 pães e 5 peixinhos, é o que eu quero. Traz para mim, Senhor, eu te dou graças. Eu celebro. Agora multiplica. E a multiplicação é na mão de quem? Meu Deus. É nas suas mãos. Discípulos, vão lá que os cestos já estão cheios.
Ele deu graça, recebeu o que tinha, mas a multiplicação é na sua mão. Oh, Jesus. E aí, qual é o propósito da multiplicação? É alimentar o povo. O propósito é servir ao reino de Deus. O propósito é lançar sementes no céu, onde o homem e a traça não compram nem corroem. O propósito é você entender que aquilo que Deus te confiou é para que tu abençoe e ajude as pessoas. A quem muito é dado, muito é cobrado. Mas eu quero te dizer, quanto mais você der, mais Deus te dá. Eu nunca me arrependi. E eu não vou perder meu galardão no céu aqui do que eu já fiz para Jesus, viu? Tá todo mundo esperando. Conta, pastor. Conto nada. Meu galardão tá no céu, não tá aqui não. Conto de jeito nenhum. Eu vou lhe dizer, pastor, você já se decepcionou? É claro. Sabe por quê? Porque às vezes nós esperamos dos homens aquilo que só Deus pode te dar. Agora, a decepção é uma raiz. Eu não vou mudar o tema não, preciso ficar aqui. Ajuda, Jesus. A decepção é uma raiz que não entra no meu coração. Entre tudo o que deve se guardar, guarda o quê? O teu coração. Sabe como é que eu guardo? Não é botando ele dentro de uma caixa não. Eu guardo tirando todas as vezes que nasceu uma raiz que não é boa. É assim que eu guardo. Então eu fiz para Jesus, eu entreguei para Jesus, Jesus é teu, a semente morreu para mim, porque se você dá e a semente não morrer, ela não nasce. É para ti, Jesus. Não, mas disseram isso contigo, e as pessoas chegam e outros falam, ninguém sabe nem quem sou eu, nem o que eu fiz, mas eu sei a semente que eu plantei. Eu sei a semente. Cada gota do suor, do trabalho, daquilo que Deus me confiou, sabe por quê? Porque os 90% não são meus, são dele. E quando eu entendi isso, vamos ficar de pé? Glória, glória. É bênção. Hoje a nossa palavra é o seguinte: aquilo que Deus te confiou é para um propósito. Não se desvia do caminho dele, nem para a esquerda nem para a direita. Às vezes nós achamos que a força do nosso braço é o suficiente, mas eu quero te dizer que se tu se manter firme, nem se desviar para a direita nem para a esquerda, eu quero te dizer, se tu guardar contigo a minha palavra, nós não precisamos passar por oscilações. Não precisa. Porque Deus nos disse que nós crescemos de glória em glória. Nós crescemos de glória em glória. Deus não diz assim, tu vai crescer de glória, passa por uma dificuldade e volta. Não, não, não. As dificuldades são decisões nossas que nós tomamos. Os desafios são erros nossos. Nossos. O propósito do Senhor é que assim como Ele fez com Abraão, cresça todos os dias mais. Assim como Ele fez com Isaac, com Jacó, assim como Ele fez com José, que achou que tinha chegado o fim, quando na verdade era só o começo. Eu quero dizer, levanta a tua mão, que não chegou o fim, é só o começo. Eu quero dizer que você pode achar que está em uma vala, que você foi vendido como escravo. Eu quero te dizer que não. Eu quero te dizer que o propósito do Senhor vai te levantar como um grande governador dessa terra, cheio da glória de Deus. Irmão, aí todas as vezes que o inimigo vem para mim, aí diz assim, ei, vai lá,
compra aquele carro ali, não sei o que. Aí eu vou assim, não, eu tenho um lugar, tem uma poltrona que está guardada. Tem uma poltrona, um cantinho que eu estou lá e só eu e Ele estamos. Jesus, Ei, Senhor, é o tempo? Não, é o tempo não. Eu quero o teu coração comigo. No tempo certo eu te dou de novo. Aleluia. Eu quero orar por vocês, tá? Se você precisa voltar para o centro da vontade de Deus, se de alguma forma Deus te confiou, te entregou, mas no meio do caminho uma decisão errada que você tomou fez com que você chegasse num local onde você não queria estar, ou que você já tinha saído, ou se você hoje está nesse local de terra prometida, de prosperidade, a Canaã de Deus, mas você diz assim: Senhor, eu preciso aqui hoje reconhecer que tudo é teu. Eu preciso reconhecer que os 90% que tu me confiou, a partir de hoje eu vou fazer aquilo que tu tem para a minha vida, porque tu sabe o que é melhor para mim. Não é a TV, é a poltrona, é o lugar da presença. Se você está no desafio ou não, eu creio nos milagres que Deus vai derramar hoje, essa proteção que Ele vai trazer para você, e esse vento não vai mais balançar para que você oscile. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Vem, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Glória a Deus, glória a Deus. Vem, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Oh Espírito Santo.